Oi, gente, sejam bem-vindos ao 11º episódio de About That. E hoje eu vou falar sobre comparação, que é um tema que eu escolhi porque recentemente, ainda mais nessa época de provas que eu tive, eu percebi que tava ficando muito sério. E eu resolvi falar sobre isso, ainda mais porque eu escrevi. E sabe quando você olha pro lado, pra qualquer pessoa, e você percebe um mínimo detalhe, ou até algo grande, tanto faz, algo que você normalmente não perceberia, mas que por algum motivo você percebeu, e você pensa, por que eu não fiz isso? Ou por que eu não sou desse jeito? Ou por que eu não fiz aquilo? Ou porque eu não agi de certo modo? E não é uma comparação saudável, porque existem várias vertentes de comparação. E a logicamente ruim é a tóxica. Uma comparação saudável, o que pra mim é quando você olha e você se inspira naquela pessoa, no que ela fez, em uma certa atitude. Você se inspira. Você olha pra você e você fala, seria legal, eu gostaria de mudar isso ou de acrescentar isso. Agora, a tóxica é quando você olha e você fica em horas, dias, semanas, até meses, encucado com aquilo que você viu, se martirizando e se culpando do porquê você não é daquele jeito ou porque você não fez certa coisa. Isso é uma comparação tóxica. E é a tipo de comparação que mais ela se alastra por muitas pessoas, ainda mais pessoas mais jovens nesse tempo, por causa de redes sociais. Porque o que a gente mais tem são pessoas nas redes sociais postando fotos do corpo, ou depois da academia, ou das viagens que fazem, ou do dinheiro que ganhou, enfim. Só não de um jeito de postar porque realmente gosta de postar e quer mostrar como a vida, e sim em ostentar, sabe? Ostentar o carro que ganhou, o quanto que ganha, as viagens que estão fazendo, ostentar o quanto que você gasta no seu próprio corpo para ele ficar desse jeito. E essa ostentação que as pessoas jogam e postam na nossa cara diariamente, ela leva num efeito cadeia de comparação tóxica horrível. Porque é uma foto que a gente olha, principalmente para as mulheres, é uma foto, para a maioria, que a gente olha de uma mulher com um corpo que se encaixa em padrões absurdos de beleza, e a gente olha e a gente fica, por que eu não sou assim? Por que eu não sou desse jeito? Por que eu não nasci assim? E é esses pensamentos do porquê isso, e porquê aquilo, e por que eu não sou assim, e por que eu não sou ela, e por que eu não sou ele, e por que eu não sou essa pessoa, que fica nessa onda de questionamentos que te levam numa onda de depressão e estagnação, que a sua vida toda para por causa de um detalhe que você viu na outra pessoa, ou algo um pouco maior, que você sente inseguro com você mesmo, e a sua vida toda para, e você fica mal durante dias, até meses, pessoas que ficam mal durante anos. E um caso que aconteceu comigo foi que, em caso de validação acadêmica, nessa onda de provas, eu vou resumir, eu tirei uma nota boa, só que não foi a nota máxima. E eu desabei. Porque nem é porque tinha pressão externa em cima de mim sobre. Era eu mesma colocando na minha cabeça que eu tinha que tirar a nota máxima, que eu tinha que gabaritar a prova, que eu tinha que isso, tinha que ser perfeito, tinha que. Ah, não, mas eu queria ter gabaritado. E quando eu fui bem, mas não tirei a nota máxima, eu quebrei. Eu só, sabe, foi toda aquela pressão, expectativa interna minha mesmo, que eu tava colocando, que o peso foi tão grande que quando não atingiu, meu mundo ficou sem chão durante algum tempo, durante alguns dias. E mesmo sendo um caso pequeno, é nesses detalhes e nesses casos, nesses pequenos acontecimentos que se juntam e se transformam em uma coisa maior. Então, sempre presta atenção quando você estiver vendo só algo muito pequeno em outra pessoa e se comparando com aquilo de um modo nada saudável. Presta atenção e se autoavalia nesses seus pensamentos. Porque isso pode levar a tanta coisa. Isso pode levar
a você ficar estressado com tudo, ficar com muita raiva, a ter ondas de explosão, você ficar parado, mexendo no celular, sem fazer nada, porque você inconscientemente tem medo de que qualquer movimento brusco que você faça não seja bom o suficiente com as próprias expectativas que você criou a partir da comparação que você fez. E também, eu acho que o celular, realmente, nossos pais estavam certos, era o celular. O celular, ele realmente, e qualquer tipo de telemóvel que você tenha acesso a redes sociais, acarretam essa comparação, porque quando você tá só vivendo sem nenhum tipo de acesso a essas redes, e você só tá vivendo, e você olha pro lado, é uma, duas pessoas, três, mas nas redes sociais são milhares, até bilhares de pessoas que você se compara em menos de uma hora. E esse excesso de informação e comparação é um peso, drena toda a sua energia. E não, eu acho que se você tirasse um tempo, realmente, eu tô parecendo meus pais falando agora. Se você tirar um tempo do celular, tirar um tempo das redes sociais, tirar um tempo pra você e só pra você, qual que seja o que você vai fazer, seja desenhar, pintar, gravar vídeos, seja fazer qualquer coisa que seja você e é isso, e acabou, e já tá ótimo, já vai, acho que, fazer você perceber que não é tão grande assim aquilo que a pessoa fez, o que a pessoa é, em função sua. Não é algo pra você se preocupar tanto. Na verdade, nem deveria se preocupar. Porque o que vem de bom com comparação? A tóxica, né? O que vem de bom? Vem ansiedade, você procrastina, bloqueio criativo, que foi o meu tema do episódio passado. Você fica se sentindo não qualificado pra qualquer seja que tenha sido a área de comparação. Se você se sente desqualificado quanto aos seus estudos, quanto à sua carreira, quanto aos seus relacionamentos, quanto às suas amizades, quanto à sua vida. E esse sentimento de desqualificação, desse sentimento de inadequação, faz você se sentir impotente e inútil. E esses sentimentos, eles dão uma falsa ideia de que tá sendo o caminho certo, porque a gente cresceu nessa cultura de que se tá muito difícil, se você tá sentindo que não tá certo, então é porque é o caminho certo a se seguir. A gente cresceu nesse ambiente tóxico de se você tá se sentindo muito bem, ou se você tá se sentindo muito bem sucedido, se você tá se sentindo inteligente, se você tá se sentindo muito bem em relação a qualquer coisa, então tem alguma coisa errada. Porque Deus me livre você se sentir bem consigo mesmo. Deus me livre você se sentir feliz e alegre e também confiar em você mesmo. Que absurdo isso, certo? Não é o caminho certo a se seguir. O caminho certo é aquele em que você tá instável, que você tá triste, deprimido, se sentindo inútil, impotente, desqualificado pra qualquer que seja a área que você esteja se comparando. Esse é o caminho certo. É a gente crescendo nesse ambiente, mais as redes sociais e mais essas pressões externas que levam a pressões internas ou vice-versa, são um peso quase que físico no seu corpo, na sua mente, e você fica paralisado. É tanta informação, tanta coisa e tanta negatividade, tantas fontes de negatividade vindo em você em menos de horas, às vezes até em menos de minutos, levam a uma onda de tudo que seja de ruim, desencadeia tantos sentimentos ruins, tanta raiva, tanto estresse, tanta tristeza, e você fica paralisado. Fica numa balança, você não sabe se você sente muito ou se você não sente nada. Fica esse enorme peso de muita coisa, esse enorme peso de eu não sei o que tá acontecendo, a balança equilibra e você fica paralisado, porque você não sabe o que tá acontecendo. Você só fica existindo com aquelas ideias e com esse julgamento e com essa ideia tóxica de perfeição e de que tem que ser ruim sim, porque senão não tá certo. E eu não vou me
de me fazer de santa e falar que eu sei e que eu lido muito bem com isso. Estamos no mesmo caminho. Eu tô tão ruim quanto comparação, quanto qualquer outra pessoa esteja. E, inclusive, acho que é algo que falta muito nas pessoas e também em vários tipos de podcasts, vídeos e coisas de autoajuda, porque a gente sempre busca ajuda de pessoas que já estão bem, de pessoas que realmente passaram por algo que você tenha passado, mas elas já estão bem. E dependendo do tipo de pessoa que você é, do tipo de pensamento que você tem, você buscar ajuda em pessoas que já estão bem em relação àquilo que você está se comparando, só vai ser mais um ponto para você se comparar. Porque você vai ficar pensando, quanto tempo vai demorar pra chegar ali? Por que eu não já tô ali? Entendeu? Eu acho que falta isso nessa questão de procurar ajuda, nessas fontes de ajuda que a gente procura. Essa questão de você se ver naquilo que você tá pedindo ajuda. Porque que bom que essa pessoa que você tá pedindo ajuda, ela tá bem. Que bom que essa pessoa que você foi atrás, ela se curou, ela se autoavaliou, ela tá bem agora. Mas e você? Sabe, onde é que você fica? Você ainda tá no processo. Acho que ainda faltam pessoas que estão no processo pra ajudar outras pessoas que também estão no processo. Entende? Às vezes não é todas as situações, em todos os momentos, que uma pessoa que tá no processo de melhorar precisa de uma pessoa que já está melhor. Às vezes a pessoa precisa de outra pessoa que ainda tá no processo ou que ainda nem começou. Pra ela não se sentir sozinha, sabe? E voltando, eu ainda estou no processo. Não é algo da noite pro dia, como qualquer outro processo. Difícil qualquer processo, ainda mais um que envolve a nossa relação com nós mesmos. É difícil ser rápido. E a gente quer que seja rápido. A gente também cresceu nesse ambiente de que tem que ser rápido. Tem que ser assim, ó. De um dia pro outro. De uma noite pra outra. E não é. Então, paciência. Você saber parar os seus pensamentos, você treinar isso, como que faz isso? Não sei. Eu tô tentando achar os meus jeitos. Mas é você, tipo, sabe, saber se pegar assim. No momento que você olha pra uma pessoa, olha pra alguma coisa e pensa, nossa, por que que. Opa! Pode parar aí. Entendeu? Você dá um fecho nesse seu pensamento. Porque é involuntário, não é algo que a gente quer pensar, não é algo que a gente. Oh, meu Deus, eu fiquei fazendo isso, então estou pensando aquilo. Não, é involuntário, acontece, só vem. Por um excesso de 1000 coisas. E é você tentar prestar atenção nisso, nesses pensamentos. Você sempre pensar e se lembrar que cada um tem o seu tempo, cada um, cada um é uma pessoa, cada um muda de um jeito. E pensar que você não é todo mundo. E que nem todo mundo é você. E que as pessoas são diferentes, você é diferente. Mesmo que estejamos nessa cultura de padronização, que a gente tem que ser igual nisso e tem que ser igual naquilo. Isso nunca vai dar certo, isso nunca vai acontecer. E sempre pensar que você não tá sozinho. Porque é algo que pelo menos me impacta muito nessas relações comigo mesma é o fato de eu pensar que eu não tem outra pessoa que esteja passando por isso, sabe? Sempre vem mais um peso, mais esse pensamento de você tá sozinho, de não tem outra pessoa comigo. Sempre tem outra pessoa com você. 8 bilhões de pessoas no mundo. Vai ter alguém que tá nesse mesmo nível, vai ter mais de uma pessoa, certo? Ainda mais que contaram errado, tem mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, muito mais. Então sempre vai ter alguém ou um grupo de pessoas, até pessoas que estão perto de você, só que você não sabe porque elas não falam, certo? Do mesmo jeito que muitas vezes você mesmo não fala. Mas esse pensamento, você nunca vai estar sozinho, você sempre tem o seu tempo. Dá um tempinho em rede social também. Ou se você não quiser dar um tempo, se você, por algum acaso do destino, você trabalha com isso, muda o seu algoritmo, porque às vezes é o algoritmo que ferra, nem só as redes sociais, é só o algoritmo mesmo que ferra, porque sempre vai trazer aquelas fotos e aquelas pessoas que ostentam a vida perfeita, que é completamente falsa, ok? E é mudar o algoritmo, você trocar aquele cara babaca que você segue, que adora ostentar as viagens, e o dinheiro que ele ganha, e o carro que ele tem, e o como que ele ganhou aquilo, e o curso que ele tá vendendo,
mudar esse cara, para de seguir, bloqueia. Fala pro Instagram não recomendar mais contas desse tipo. E substituir por, sei lá, vídeos de comida. Entendeu? Mudar essas coisas pesadas para coisas mais leves. E também pedir ajuda. Parece difícil, pelo menos pra mim. Conta isso, pede ajuda, desabafa com alguém. Não necessariamente pedir pra aquela pessoa te dar um conselho. Às vezes o que a gente só precisa é verbalizar o que a gente tá sentindo. Pelo menos pra mim, imagino que pra várias pessoas, muitas vezes coisas que são muito pesadas pra mim, tipo, de pensamento, elas ficam extremamente mais leves e muito mais fáceis de resolver, né, melhorar, quando eu verbalizo, quando eu falo com alguém. E sempre fala com alguém que te entenda, ok? Fale, se você for pra verbalizar os seus sentimentos, pra você entender melhor, ou só pra desabafar, ou pra buscar ajuda, procure pessoas de confiança, um familiar que você gosta, um amigo que é muito próximo, pessoas que você sabe que vão estar abertas a tudo que você falar e tudo que você pensar e não vão estar te julgando, porque tá cheio de gente hoje falando que falar sobre sentimentos é ser muito emocionado e sentimental. Pessoas que estão naquela ida de não, você tem que ser forte. E essas coisas de falar de sentimento, sabe? Pessoas assim, elas nunca ajudam. E às vezes elas estão que mais estão ferradas da cabeça. Então, se for pra pedir ajuda mesmo, se for pra desabafar, verbalizar o que você tá sentindo, o que você tá pensando e o que tá pesando pra você, procure pessoas que estão em sintonia com você, sabe? Que são realmente suas amigas. Seja familiar, amigo mesmo, um parceiro. Sempre procurar pessoas que estão realmente com você. Ai, mas eu não tenho essas pessoas. Papel, lápis. Ou só conversar com você mesmo. Parece coisa de doido? Parece. Mas eu juro que é legal. Você percebe muita coisa quando você fala em voz alta, às vezes, com você mesmo. E escrever também é muito bom. Às vezes só ler. Também. Enfim, esse foi o episódio. Pareceu meio jogado, é que eu tô um tempinho sem fazer, por causa das provas. Mas eu achei que foi um tema legal de falar, ainda mais com esse processo recente que aconteceu comigo, mesmo sendo algo pequeno. Só pra mostrar e pra me lembrar. E também pra lembrar vocês, seja lá quem está assistindo, que é nessas pequenas pontos de comparação e nessas pequenas coisinhas que você vai falando que elas podem juntar e se transformar em uma coisa muito maior. Então é sempre você estar atento e sempre pensar melhor naquilo que você pensou sobre certa coisa. E é importante você não alimentar esses seus pensamentos, porque senão você só vai ficar num ciclo de por que isso, por que aquilo, poderia ser assim, e uma onda que desencadeia muita tristeza e muita raiva, muito estresse, muitos sentimentos ruins. Então, sempre pensa, por que eu tô pensando isso, certo? Dá um tapa nessa sua vozinha, certo? Que tá aí no fundo da sua cabeça. E pensa que cada um tem seu tempo, cada um é um. Entendeu? Tchau!